Nascido em Gênova no final do século XVIII, ele desde criança já mostrava um talento que desafiava qualquer explicação. Foi chamado de gênio, prodígio e também de servo do próprio diabo. Com uma técnica nunca vista antes, uma aparência misteriosa e uma vida repleta de escândalos, ele se tornou o primeiro músico a carregar a fama de uma estrela moderna. Se tornou admirado, invejado e até temido. Alguns diziam que suas mãos eram longas demais para serem humanas. Outros garantiram que viram sombras diabólicas ao seu lado no palco e a igreja, até mesmo depois de sua morte, o tratou como um pecador sem perdão. Mas afinal, era apenas um músico brilhante? Ou realmente havia algo de sobrenatural por trás do seu violino? Hoje vamos falar dele, que ficou conhecido como violinista do diabo. Eu estou falando de Niccolò Paganini, um violinista histórico que foi acusado de vender a sua alma em troca de talento. Quer saber mais sobre ele? Então fica comigo após a vinheta. Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Vivendo Oculto. Eu sou a Vi, hoje vou falar de um tema que eu sei que vocês gostam muito, pacto e música. Vou falar do Niccolò Paganini, que ficou conhecido como violinista do diabo, acusado de vender a sua alma em troca de talento. Se você gosta de vídeos assim, já sabe, né? Deixa um like e se inscreve no canal, porque muita gente assiste os meus vídeos e não estão inscritos. Então, vamos fazer o canal crescer, pessoal. E também não esqueçam de me seguir no TikTok e no Instagram, @Vivendo Oculto nas duas redes. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo que vocês gostam, porque assim eu posso me inspirar melhor nos temas que vocês querem ver. Então, sem mais delongas, bora lá saber sobre esse assunto de hoje. Nascido em 27 de outubro de 1782, na cidade portuária de Gênova, na Itália, Niccolò Paganini era filho de Antonio Paganini e Teresa Bocciardo. Ele veio ao mundo em uma família muito simples, de origem modesta. Seu pai, um trabalhador apaixonado por música, logo percebeu no filho um grande talento. Mas esse talento não seria cultivado de forma leve. Antônio impunha ao seu filho longas horas de estudos diários e não deixava o menino nem com tempo para brincar com outras crianças. Aos 7 anos, Paganini já se apresentava em público. Aos 11, compôs suas primeiras peças para violino. Seu primeiro grande mestre foi Giacomo Costa, que foi maestro da Catedral de Gênova, que o orientou nos estudos iniciais. Mas ficou claro que Niccolò avançava rápido demais para qualquer professor acompanhar. Com 13 anos, ele foi levado a Parma para aprender com outro professor ainda mais avançado. Mas quando este professor o ouviu tocar, ficou impressionado e disse não ter nada para ensinar para aquele menino, porque ele já dominava o instrumento com muita naturalidade. Paganini continuou seus estudos com outros mestres, mas rapidamente o superava. O jovem prodígio começava a trilhar o caminho da genialidade e, ao mesmo tempo, da fama e da lenda. Alguns diziam que não era possível um menino daquela idade tocar daquele jeito sem uma ajudinha do sobrenatural. Na juventude, Paganini começou a viajar pela Itália. Onde quer que ele fosse, ele impressionava o público com sua destreza e sua técnica. Sua forma de tocar era revolucionária, ninguém tinha visto nada igual. Harmônicos que faziam o violino soar como se fosse outro instrumento, mudanças bruscas de intensidade que hipnotizavam as plateias. Essas inovações não eram comuns na época. Muitos acreditavam que Paganini tinha inovado a linguagem do violino, mas ao mesmo tempo suas apresentações despertavam estranheza. O público relatava sensações de êxtase, medo e até perturbação. Alguns diziam que, ao ouvi-lo, era como se o violino chorasse, gritasse ou risse. Sua vida pessoal também alimentava boatos. Paganini era boêmio, envolvia-se em jogos, bebidas e relacionamentos intensos. Para muitos, sua genialidade no palco e sua vida desregrada fora dele só podia ser obra do maligno. E assim o apelido começou a surgir. Paganini, o violinista do diabo. Aos 19 anos, Paganini já era conhecido em várias cidades italianas, mas a partir de 1828 em Viena, que sua fama alcançou dimensões internacionais.
os teatros lotavam sempre que aparecia o seu nome nos cartazes. Em 1831, em Paris, multidões se reuniam para ouvi-lo. Em Londres, a comoção semelhante de uma estrela contemporânea. Possivelmente, a composição mais famosa de Paganini foi 24 Caprichos para violino solo, que representa o ápice do desafio técnico e da inovação musical. Mas sua aparência física chamava tanta atenção quanto a sua música. Paganini era extremamente magro, com a pele pálida e longos cabelos escuros. Suas mãos eram desproporcionalmente grandes, com dedos longos e flexíveis. Hoje, estudiosos acreditam que ele poderia ter sofrido de uma síndrome chamada Marfan, que é uma condição genética que, entre outros efeitos, alonga os ossos e articulações. Essa característica talvez tenha facilitado sua habilidade de alcançar notas impossíveis no violino. Sua saúde, no entanto, sempre foi frágil. Sofreu de tuberculose, sífilis, problemas respiratórios. Mais tarde teria até mesmo câncer de laringe, o que lhe tiraria a voz nos últimos anos de vida. Apesar disso, nunca deixou de se apresentar. As polêmicas também o cercavam. Em uma ocasião na cidade de Viena, espalhou-se o boato de que Paganini havia tirado a vida da sua amante e que a alma dela estava aprisionada dentro do violino. A história era falsa, obviamente, mas foi suficiente para reforçar sua fama de músico amaldiçoado. Em vez de negar, Paganini parecia até se divertir com os rumores e deixava a lenda ser mais alimentada, que crescia cada vez mais em torno do seu nome. Em sua carreira, Paganini compôs obras que até hoje são consideradas as mais difíceis já escritas para o violino. Para o público da época não havia dúvida. Ninguém poderia tocar daquela forma sem intervenção sobrenatural. Um de seus truques mais impressionantes era tocar peças inteiras em apenas uma corda de violino, quando propositalmente arrebentava as outras durante a execução. O público assistia em êxtase, certo de que havia magia naquele espetáculo, e devia haver mesmo. Foi nesse período que a lenda do pacto com o diabo tomou forma definitiva. Dizia-se que Paganini havia vendido a sua alma em troca de essa habilidade quase sobre-humana. Em alguns concertos, testemunhas afirmavam ter visto figuras sombrias próximas a ele enquanto ele tocava no palco. Outras relatavam que seu violino parecia emitir sons que lembravam gritos ou lamentos humanos. A Igreja Católica olhava para Paganini com desconfiança. Para muitos religiosos, aquele homem era de fato um servo do maligno. O apelido que atravessou os séculos nasceu nesse contexto, o violinista do diabo. Esse povo inventa tudo, né? Na década de 1830, a saúde de Paganini piorou muito. Em 1834, ele foi diagnosticado com câncer de laringe, que o deixou praticamente mudo. Com um artista tão carismático quanto ele, isso foi um golpe devastador. Mas ainda assim, ele manteve firme sua relação com o violino e com os shows. No dia 27 de maio de 1840, em Nice, na França, Paganini faleceu aos 57 anos, mas nem em sua morte ele conseguiu escapar das lendas. O bispo de Nice recusou-se a realizar seu funeral, alegando que Paganini havia morrido sem confessar e sem o sacramento da igreja. Seu corpo permaneceu sem sepultura, viajando de cidade em cidade, até que em 1876, 36 anos após a sua morte, finalmente foi enterrado em Parma. Esse episódio reforçou ainda mais o mito de que ele teria alguma ligação com o maligno. Afinal, quem mais teria o destino do corpo negado pela própria igreja se não fosse alguém assim? Mas a verdade é que Paganini não precisou vender sua alma para tocar como ele tocava. Sua genialidade foi resultado de talento inato, treinamento exaustivo, uma mente criativa que explorava possibilidades nunca antes vistas no violino. Hoje Paganini é lembrado não apenas como músico lendário, mas também como símbolo da fusão entre a arte, técnica e mistério. Sua música continua a ser estudada, interpretada e admirada em todo o mundo. E a lenda do violinista que teria feito o pacto com o diabo permanece viva, lembrando-nos que muitas vezes o ser humano é capaz de feitos tão extraordinários que até parecem sobrenaturais. E você? Qual a sua opinião sobre Niccolò Paganini? Você acha que ele tinha alguma ligação com forças ocultas? Ou era apenas um músico extremamente talentoso? Deixa nos comentários para eu saber sua opinião. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, compartilha esse vídeo com um amigo. Muito obrigada mais uma vez por ter assistido esse vídeo. Um grande beijo para todos e até a próxima!